Boa noite a todos. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Marcos 10, 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós pedimos o entendimento da Tua palavra que está diante de nós e uma visitação poderosa e amorosa do Teu Espírito Santo sobre todos e cada um de nós. Pedimos-Te assim, Pai. Pedimos-Te assim para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é bom. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é bom. Não somente bom, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é bom e é todo-poderoso. Porque para Deus nada é impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Estas duas falas a respeito da bondade e do poder, ou da plena bondade e do pleno poder de Deus, têm angustiado muitos corações e sido motivo do preenchimento de tantas e tantas páginas da teologia e da filosofia. Desde a formulação de Epicuro, por volta do ano 300, este dilema está posto. Se Deus é bom e é todo-poderoso, por que há tanto sofrimento no mundo? Se Deus pode evitar o sofrimento e não o faz, Ele não é bom. Mas se Ele deseja fazê-lo porque é bom, mas não consegue, então Ele não é todo-poderoso. Se Deus é ao mesmo tempo bom e todo-poderoso, por que há tanto sofrimento? Por que somos acometidos por males, tragédias? E somos acometidos por tantas dores aparentemente aleatórias, fruto de uma força cega,
que nos afeta, nos machuca, nos abate e nos faz sofrer? Será que Deus não pode conter esta força cega? Ele não é tão poderoso assim? Ou será que Ele pode, mas não o faz? Porque em seu coração há um quê de sadismo e de maldade. Ele é um Deus arbitrário e não é tão bom assim. Um Deus que não é tão bom, não é digno de ser Deus. Um Deus que não é todo-poderoso, por definição, não é Deus. Esse dilema está posto. Se Deus é todo-poderoso e bom, por que há tanto sofrimento? Talvez o melhor texto que eu já tenha lido sobre esta questão seja quando coisas ruins acontecem às pessoas boas, escrito por Harold Kushner, um rabino que teve seu filho ceifado da vida aos 14 anos de idade, vítima de uma doença degenerativa. E então Kushner, rabino à época da sinagoga da cidade de Nova York, ele vai rever tudo o que ensinou a respeito de Deus, sempre afirmando a bondade de Deus e a onipotência de Deus, e escreve um livro extraordinário. Quando coisas ruins acontecem às pessoas boas, extraordinário, exceto, pelo menos na minha opinião, pelo seu final, quando Kushner conclui que Deus é sim bom, mas Ele não é todo-poderoso. Por isso é que nós sofremos e Deus sofre conosco. Aqui nesse texto parece que Jesus afirma as duas coisas categoricamente. Ele diz que só existe um que é bom, e é Deus. Ele está falando do seu Pai. E ele diz também que é muito difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos então fazem uma pergunta que eu não consigo entender. Neste caso, quem pode ser salvo? Como se todos eles fossem riquíssimos. E Jesus responde dizendo, para o homem é impossível, mas para Deus não é impossível. Porque para Deus não há impossíveis. Todas as coisas são possíveis para Deus. Essa discussão, se Deus é bom e todo-poderoso, e se Ele é bom e todo-poderoso, por que há tanto sofrimento? É uma discussão aparentemente filosófica, mas nos afeta radicalmente. Diferente daquela discussão também filosófica. Deus pode todas as coisas? Pode. Então Ele pode fazer uma pedra mais pesada do que Ele mesmo pode carregar? É uma pergunta estúpida. Coisa de filosofia. Mas é uma pergunta. Agora, esta pergunta, Deus é bom? É. E Ele é todo poderoso? É. Então por que tem tanta gente sofrendo? Por que Ele não usa todo o poder que Ele tem para acabar com o sofrimento? Na verdade, parece que Ele não é tão bom assim. E nós vamos desenvolvendo algumas respostas às fatalidades e às tragédias que nos acometem e às coisas que nos fazem sofrer. Algumas respostas do tipo, Deus escreve certo por linhas tortas. Algumas respostas do tipo, Deus sabe o que faz. Respostas como aquela extraordinária figura do tapeceiro que vai tecendo no seu tear uma bela estampa, mas quem olha da parte de trás vê linhas cortadas. E isto diz, bom, para que Deus pinte um quadro maravilhoso, Ele precisa cortar uma linha aqui, dar um nó ali. Ele precisa se valer de tragédias para pintar o quadro que quer pintar. Deus sabe o que faz.
Deus tudo pode. E diante das tragédias nós nos consolamos uns aos outros dizendo, foi da vontade de Deus. Assim Deus o desejou. Alguns vão mais longe. Alguns acreditam que Deus definiu desde a eternidade aquilo que nos acontece e nos acomete. Por exemplo, há um texto de um teólogo norte-americano, Talbot, que ele diz como poderia ser isso, de Deus desejar tudo o que acontece e de Deus ter ordenado desde a eternidade todas as coisas. Se você tem vindo às discussões da segunda-feira à noite, Deus não tem um plano para a sua vida, você já viu esta citação do Talbot, quando ele diz, é difícil imaginar que Deus tenha planejado, desejado e ordenado o holocausto, mas Ele o fez. É muito difícil imaginar que Deus tenha planejado, ordenado e determinado o abuso de uma criancinha, de uma menina de 6 anos de idade, mas Ele o fez. Porque Deus sabe o que faz, Deus sabe todas as coisas. Deus tem um propósito em todas as coisas. Inclusive na maior de todas as tragédias e inclusive na maior de todas as atrocidades. É uma forma de tentarmos defender Deus. Defender Deus. Mas Deus não precisa de defesa. A cruz não precisa de defesa. Deus não precisa de advogados. Precisam de defesas os que sofrem. Deus não. O livro do Kushner me foi apresentado quando, há mais de 20 anos, fiz uma visita como aluno de hebraico à sinagoga. E pela primeira vez ouvi o Rabino Sobel, que havia feito o prefácio do livro para a edição em português. E naquela tarde, noite, estava consolando uma família enlutada de sua comunidade. E dizendo que mais importa consolar os fracos e os que sofrem do que defender Deus. Por isso o livro de Kushner ele o recomendava. Eu confesso que fico no meio do caminho. Não podemos consolar os fracos e os que sofrem às expensas da reputação de Deus. Não podemos comprometer o caráter de Deus e falsear a respeito de Deus, construir uma imagem ilusória, fictícia, que melhor nos convém, mas que nos consola. Não podemos mexer com o caráter de Deus de acordo com aquilo que mais nos agrada. Mas convenhamos, não precisamos ir tão longe a ponto de afirmar que Deus, desde a eternidade, planejou que uma menininha de 6 anos de idade seria abusada sexualmente, violentada e morta, porque Deus tinha um propósito em um ato hediondo como este. Como é que conciliamos estas duas questões entre a bondade e a onipotência de Deus? Eu penso que temos apenas uma alternativa. É que Deus é bom, sim. E que Deus é todo-poderoso, sim. E por que é que Ele não evita o sofrimento? Porque não está no contrato da maneira como decidiu relacionar-se conosco, que Deus evitaria o sofrimento e a tragédia quando viessem em nossa direção. C.S. Lewis, por exemplo, no seu texto O Problema do Sofrimento, que, com todo respeito, é um mais notável teólogo cristão deste século, ou do século passado, porque já estamos no 21, né? E é um livro bem melhor do que o livro do Kushner. O Problema do Sofrimento, do Lewis, ele diz que o mundo que Deus criou, Ele o criou com 2 realidades inexoráveis e inevitáveis. Leis rígidas para o universo natural e liberdade para a vida humana. Estas 2 realidades precisam conviver em termos absolutos. A liberdade humana
e a rigidez das leis do mundo natural. Não fossem rígidas as leis do mundo natural, não seria possível um ser livre neste palco chamado natureza. Porque a flexibilização das leis da natureza acabaria e destruiria com a liberdade humana. De que maneira? Imaginemos que, num ato de ação, escolha livre de minha parte, eu pegue um taco de beisebol e saia em sua direção para acertar a sua cabeça. Eu sou, no exercício da minha possibilidade de existir, eu faço uso desse espaço chamado liberdade e vou então em sua direção para acertar um taco de beisebol na sua cabeça. Mas como Deus é todo poderoso e bom, Ele vai poupar você de ser acertado por um taco de beisebol na cabeça. Ele é todo poderoso e bom e não pode permitir que um sujeito louco acerte um taco de beisebol na sua cabeça. Porque Ele é todo poderoso e bom, Ele não vai deixar você passar por isso. Então o que é que Deus faz? No exato momento em que eu uso o taco como uma arma contra você, e eu vou brandindo aquele taco no ar, o taco se transforma em algo macio como o algodão e a espuma. E quando acerta a sua cabeça, mais se parece com um afago do que com uma agressão. Porque Deus é todo poderoso e bom. E aquilo que é matéria rígida, Ele altera no momento em que está sendo erroneamente manipulada, ou está sendo condicionada de tal maneira a ferir alguém. Mas aí, um japonesinho, pequenininho, ali no Bom Retiro, no sábado pela manhã, com o seu time de beisebol, ele tem o taco na mão, e a bolinha vem em direção a ele. E ele está segurando o taco. E ele se prepara para acertar aquela bola, e todo mundo torcendo por ele. E ele pensa, será que vai virar algodão? E a bolinha passa. E todo mundo, japonesinho, sai fora. Porque ele titubeou. Numa fração de segundos ele se distraiu com um pensamento indevido. Será que esse taco de beisebol vai virar espuma? Compreendem a tolice da coisa? Então, o mundo, para que seja um mundo conforme Deus o criou, precisa dessas duas realidades. As leis rígidas do universo natural, que possibilitam a ação livre do homem. Mas há um outro detalhe. Nesta ação livre, nós somos julgados por Deus. Nós somos julgados por Deus. Por isso é que nós dizemos o seguinte, nós somos livres para fazer o bem, apesar de podermos fazer o mal. Se fôssemos livres para fazer o mal, Deus não poderia nos julgar e nos disciplinar. Nós podemos fazer o mal e chamamos de liberdade o espaço que Deus nos dá para fazermos as nossas escolhas, e inclusive escolhas que ferem o seu caráter santo e acabam causando agressões aos nossos semelhantes. Mas a respeito destas escolhas, seremos julgados. Na verdade, podemos dizer o seguinte, somos livres para fazer o bem, embora possamos fazer o mal. O que chamamos de liberdade é o espaço que Deus nos dá para exercitarmos todas as nossas possibilidades. Inclusive, exercitarmos as nossas possibilidades que ferem o seu desejo, ferem a sua intenção original, ferem a sua vontade para as nossas vidas. Deus é bom e é todo poderoso, mas nos criou a sua imagem e semelhança e nos criou livres. Esse universo com leis rígidas
É o palco onde nós exercitamos o direito que nos foi concedido de ir e vir, na certeza de que as regras estão postas e elas são idênticas para todos nós. A discussão a respeito da bondade de Deus e de todo o poder de Deus, portanto, não diz respeito ao universo natural. O universo natural precisa ser do jeito que ele é. Porque é ele quem nos dá estabilidade para exercitarmos o que nós chamamos o nosso livre arbítrio, a nossa liberdade de escolha. As regras estão fixas, rígidas, estão postas para todos e são idênticas para todos. Questionar a bondade de Deus a partir de uma tragédia natural não faz sentido. Assim como não faz sentido questionar a bondade de Deus a partir de uma tragédia moral. Porque a possibilidade da tragédia moral é o ônus da nossa liberdade. Os mais recentes teólogos judeus discutem como é possível falar de Deus depois de Auschwitz. Mas o Primo Levi, que é um pensador e alguém que registrou a memória de Auschwitz e do Holocausto, me parece que oferece a melhor perspectiva. Ele diz, a pergunta não é como é possível falar de Deus depois de Auschwitz. A pergunta é como é possível falar do homem depois de Auschwitz. Como é possível falar do ser humano depois de Auschwitz. Porque toda a discussão a respeito de bondade no coração de Jesus não afeta o que nós chamamos fatalidades. Afeta o que nós chamamos construção social. A discussão a respeito da bondade de Deus só faz sentido quando é trazida para a reflexão a respeito do mundo que nós construímos. Não a respeito do mundo que Deus construiu. Por isso é que nessa conversa entre Jesus e este homem rico, o debate a respeito da bondade de Deus e do pleno poder de Deus está sendo travado não no palco do universo natural, do mundo físico, que nos destrói, que nos abate, que nos aflige, que nos faz sofrer. Mas o debate a respeito da bondade de Deus nesse texto está sendo travado no que concerne ao que acontece dentro do coração humano, onde a maldade está instalada. Não podemos dizer que a força da gravidade é má, que a luz é má, que o sol é mau. O sol é o sol, a luz é a luz, a força é a força. Apenas um ser livre pode ser acusado de ser mau. E é isso que Jesus está discutindo com esse jovem rico. Ele está dizendo, você iniciou uma conversa a respeito de bondade. Então vamos lá, vamos falar a respeito dos mandamentos. E percebam o que são os mandamentos, senão cláusulas que Deus nos oferece para a nossa própria proteção. Em que ambiente? O ambiente natural? Não, no ambiente social. Não existe um mandamento, não pularás do 10º andar. Existe um mandamento, não matarás. Existe sim um mandamento, não empurrarás ninguém do 10º andar. Não existe um mandamento, não contrairás HIV. Existe sim um mandamento, não adulterarás. Agora peguei forte. Desculpa aí. Não é assim que todo mundo que adultera pega AIDS, entendeu? Não é isso que eu estou te dizendo. Nem estou rogando uma praga do tipo, está adulterando, tomara que pegue uma AIDS. Não estou falando isso. Estou dizendo que HIV é uma questão do universo natural. Adultério é uma questão do universo social. É isso que eu estou dizendo. Os mandamentos de Deus são aquilo que são cláusulas que nos resguardam no nosso universo social.
E o jovem rico, ele diz assim, eu faço tudo isso aí. E aí Jesus aprofunda o debate moral e vai ao fundo do coração daquele jovem e diz o seguinte, então, tudo bem, nós já falamos das cláusulas de proteção, nós já falamos das leis morais, nós já falamos das cláusulas objetivas. Agora vamos falar das subjetivas. Solidariedade, compaixão, desapego. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido, afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. O jovem foi embora. Jesus fica triste. Jesus fica realmente abalado. Os discípulos ficam perplexos. Ficam admirados. E Jesus insiste. Ele faz questão de reafirmar o seu ensino. Filhos, é difícil entrar no reino de Deus, um rico. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Há quem diga que esse buraco de uma agulha é uma porta na muralha de Jerusalém. Uma porta que é feita como um buraco por baixo da muralha, de tal maneira que só passa naquele buraco uma pessoa de cada vez, e se não estiver carregando nada. Se estiver carregando uma sacola, passa a sacola para o outro lado, só passa a pessoa, passa nada. Só a pessoa, e um de cada vez. Então o camelo não consegue passar ali, não tem flexibilidade para passar ali. Mas Jesus fala, é mais provável um camelo passar ali, naquela porta chamada agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos então fazem essa pergunta que eu não consigo entender. Então, quem será salvo? Ficam preocupados. E então Jesus diz, para Deus é possível. Para Deus é possível. A pergunta que me surge aqui é a seguinte. O que é possível para Deus nesse diálogo? É possível para Deus mudar o coração do rico. Isso é possível. É possível para Deus abrir o olho do rico. É possível para Deus gerar no coração de alguém que tem muito, gerar solidariedade, compaixão, fazer com que aquele que tem muitas riquezas não se apegue às suas riquezas. É possível. Aquilo que o próprio homem rico não é capaz de fazer, Deus é capaz de fazer. Ou aquilo que ao próprio homem rico é dificílimo fazer, que é abrir-se para o próximo, que é ver-se a si mesmo como um entre muitos e despir-se de sua prepotência e calçar a sandália da humildade. É dificílimo, mas para Deus é possível. A pergunta que surge então é se a possibilidade que está sendo tratada aqui é do cuidado de Deus, daquilo que ocupa o coração humano. Por que é que Jesus deixou o jovem rico ir embora? Por que é que Jesus, da mesma forma que tocou os olhos de um cego, não tocou os olhos daquele jovem rico e abriu os olhos dele para as verdadeiras riquezas e as verdadeiras dimensões da riqueza? Por que é que da forma como Jesus curou uma pessoa leprosa, por que que Jesus não curou essa enfermidade do cativeiro das posses que esse jovem vivia? Deixou ir embora. Pedro poderia virar-se para Jesus e falar assim, Jesus, você não podia converter o cara? Podia? Claro que eu podia. Então o senhor não foi com a cara dele. Por isso é que Marcos, no versículo 21 do capítulo 10, diz que Jesus olhou para o jovem e o amou. E o amou. E o amou. Jesus olhou para o jovem e o amou. Mas mesmo tendo amado, permitiu que ele fosse embora vazio do reino, apesar de amar.
Porque parece que esse é o contrato que Deus faz conosco e fez conosco. Eu sou bom e tudo posso, mas eu criei um mundo de liberdade. Vocês são livres, nesse sentido, para me dizer não. Você é livre, moço, para continuar amando mais o que você tem do que a mim e ao seu próximo. Esse é um caminho de destruição. Eu tenho compaixão de você. Eu choro por você. Eu lamento o que você está fazendo com a sua vida, mas eu vou deixar você fazer. Porque entre essas duas expressões da bondade, do poder de Deus, existe a liberdade. E como é que Deus trabalha conosco? Deus, Ele nos convida, nos convoca, nos interpela e respeita as nossas respostas. Com relação às fatalidades que nos acometem por esta força do mundo natural, a nossa resposta cristã está em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. É isto que vai ser usado no pensamento cristão para dizer que nós habitamos um mundo caído, um mundo decadente, um mundo no qual as forças da natureza não poucas vezes conspiram, inclusive contra nós. Nós aguardamos a redenção, não somente a nossa própria redenção, mas a redenção de todo o universo criado. Mas os grandes males que nos acometem, se pararmos para considerar mesmo, eles são os males da maldade do coração humano. Eles são os males que são resultante da maneira como nós utilizamos contra nós mesmos e contra os outros e uns contra os outros a nossa liberdade. É por isso que Deus chora, Deus sofre. É por isso que Deus interpela os bons para que repartam o que têm com quem não tem. É por isso que Deus nos convoca à solidariedade, à compaixão e à prática da justiça. Há poucos dias atrás eu estava fazendo uma palestra numa escola e o tema que me deram foi ser e ter. Ser e ter. Falei um monte. Foi bom. Falei um montão. Aí uma senhora disse, pastor, e as criancinhas da rua? Porque Deus faz isso com elas. Minha senhora, Deus não fez nada com elas. Nós é que fizemos. E nós é que temos que fazer alguma coisa para resolver e consertar o que nós fizemos. Não é Deus. Pastor, mas Deus não vai resolver o problema dessas criancinhas? Se a senhora não ajudar, não vai mesmo. E eu não contei lá, mas eu conto aqui. A história do pastor que comprou um sítio. O pastor comprou um sítio, mas só podia ir uma vez por semana, segunda-feira na folga. Na folga do pastor, ele ia até o sítio, consertar o sítio. Porque era um matagal só, casa caindo, não tinha cerca. Era uma confusão generalizada. Não tinha jardim, não tinha janela, era uma casa muito engraçada, não tinha porta, não tinha nada. É o sítio do pastor. E ele ia lá, uma vez por semana. E foi consertando aos pouquinhos, consertando, e a casinha ficou bonitinha, e o jardim, e a cerca, e o mato foi aparado, e foi ficando cada vez mais bonito e belo, até que ficou realmente um brinco. O vizinho foi lá levar uma limonada pro pastor, o novo vizinho, e disse assim, pastor,
quis tirar uma onda e fazer uma média, sabia que o vizinho era pastor, né? Deus e o Senhor fizeram um ótimo trabalho aqui, hein? E o pastor falou, eu só precisava ver isso aqui como era quando Deus cuidava sozinho. O mundo é assim, pessoal. Se a gente deixar esse mundo para Deus cuidar sozinho, ele vai virar um mato só. Vai virar uma selva. E o mal vai se alastrar sem freio. Por quê? Porque Deus não é bom? Ou porque Ele não é todo poderoso? Não. É porque esse mundo nos foi entregue para que nós dele cuidássemos. Deus é bom, sim. E é todo poderoso. Confesso que há uma dimensão de mistério nisso que eu não consigo entender. Apesar do meu amigo pastor Ariovaldo Ramos já ter dito aqui, citando Robert De Niro, quando o De Niro disse, se Deus existe, ele tem muito que explicar. Eu sou muito solidário ao Robert De Niro. Eu sei que Deus existe. E para mim ele ainda tem muito que explicar. Mas eu já perdi essa ilusão de que quando chegar no céu eu vou perguntar um monte de coisa para Deus. Vou nada. Quando a glória se manifestar mesmo, eu vou cair de joelhos e pronto. Não vai dar tempo de fazer nenhuma pergunta e tudo que é dúvida vai desaparecer. Quando a glória do Senhor for vista, cobrindo toda a terra, talvez nesse dia a gente entenda alguma coisa que ficou sem ser entendida. Mas enquanto isso, eu continuo acreditando que Deus é bom. Ele é todo poderoso. Ele é capaz de evitar um monte de coisa. Mas não foi esse o contrato que Ele celebrou conosco. A segunda coisa que creio é que Deus é bom. E é todo poderoso. E Ele espera que nós usemos o nosso pouco poder a serviço da nossa pouca bondade. Porque é assim que a maldade é obstaculada no mundo em que nós vivemos. Eu continuo acreditando que Deus é bom. E Ele é todo poderoso. Isso faz com que eu jamais explique uma tragédia dizendo foi da vontade de Deus. Explique uma tragédia dizendo Deus tem um propósito, por isso Ele fez o que fez. Não, meu irmão. Deus é bom. Deus não faz o que é ruim. Deus não nos envia o mal. Deus é bom. Pastor, mas não seria o caso de que aquilo que nós achamos que é mal, na verdade é bom? Explique para a mãe daquela menininha de 6 anos que o teólogo americano disse que Deus falou desde a eternidade que Ele tinha um propósito naquela violência. Explique para a mãe dela, minha senhora, Deus é bom. E isso que aconteceu com a sua filhinha, aconteceu porque Deus é bom. E Ele queria que acontecesse. E se a senhora está chateada com Deus, peça perdão a Ele. Porque a senhora não está entendendo a bondade de Deus. Isso que aconteceu com a sua filhinha é um recado de Deus, é um telegrama de Deus para a senhora dizendo, veja como eu sou bom. A senhora que não sabe ler. A senhora não entende, Deus escreve certo por linhas tortas, a senhora não sabe ler linhas tortas. Não, irmãos, Deus é bom. Depois da cruz do Calvário, está definido que Deus, no meio de uma tragédia, está em 2 lugares. No meio de uma tragédia, Deus está em 2 lugares. Deus está encarnado naquele que sofre a tragédia e sendo agredido, machucado, sofrendo junto e mais intensa e profundamente. E Deus está encarnado naqueles que se levantam para atenuar o ônus, o peso, o poder destruidor da tragédia. Deus está encarnado no que sofre
e está encarnado no que é solidário e compassivo. Deus nunca está encarnado no algoz, no que faz sofrer. Deus nunca está encarnado naquele que puxa o gatilho. Deus nunca está encarnado no que dirige embriagado. Deus nunca está encarnado naquele que passa por cima de alguém. Deus está encarnado naquele que está no chão, tendo sido atropelado pela tragédia. E Deus está encarnado naqueles que se debruçam sobre o abatido pela tragédia, para tomá-lo no colo, enxugar-lhe as lágrimas, untar-lhe as feridas e prover uma possibilidade e um horizonte de recomeço da vida. Portanto, se você olha para trás na sua vida e se pergunta, por que Deus fez isso comigo? Eu insisto, não foi Deus. Ele chora também. Ele chora também. Deus é bom. A palavra de Deus diz que da parte de Deus o que procede para nós é toda boa dádiva e todo o dom perfeito. Tiago capítulo 1, versos 18 e 19. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito. Provavelmente nos dias em que vivemos, há uma frase que ecoa no céu. E ecoa do coração de Deus. Um Deus que tem lágrimas nos olhos e diz, não era para ser assim. 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 Deus é bom. Deus é todo-poderoso e é bom. Nós temos que conviver com essa realidade. E conviver como? Usando da maneira mais digna a nossa liberdade. Para que não sejamos nós os agentes da propagação do mal. Pelo contrário, sejamos nós os agentes da contenção do mal e da maldade. Deus é bom e procura parceiros que façam com Ele o que é bom. Que encontre aqui entre nós esses parceiros. Amém e amém. Vamos orar ao Senhor. Deus nosso Pai, nós afirmamos no nosso coração que Tu és bom, que a Tua bondade dura para sempre, que a Tua misericórdia é eterna. Nós dizemos que cremos em Ti, Tu que és o Deus cheio de compaixão e de amor. Tu que és um Deus solidário. Tu que és um Deus que chora a nossa lágrima, sofre a nossa dor. Tu que és um Deus que vence a nossa morte. Tu és bom. Nós te glorificamos e te adoramos. Nós te agradecemos pela maneira como tens decidido usar o teu poder. Não para nos esmagar e não para nos abater. Não para nos destruir, não para nos condenar. Não para nos machucar, não para nos ferir. Não para nos invadir, mas para nos amar. Pedimos-te, Pai, sobre aqueles que sofrem, que este teu poder amoroso e este teu amor poderoso alcancem seus corações. Pedimos-te, Pai, que nos faças fortes no teu poder, para que enfrentemos o dia mau, o dia da dor e do sofrimento, sustentados por Ti, amparados por Ti. Despeja, Senhor, da consolação do Teu Espírito Santo em os nossos corações. Derrama, Senhor, da esperança que há em Ti, em os nossos corações. Ministra pelo Teu Espírito graça. Ministra, Senhor, e vá curando os nossos corações e nossas mentes. Vá, Senhor, endireitando as confusões do nosso pensar e do nosso sentir. Vá desembaraçando, Senhor, esse labirinto em que nos encontramos nos nossos pensamentos e sentimentos e conduze-nos para a manhã da alegria. Se conosco, ó Pai, como tens prometido na noite de choro, e faze nascer o sol novamente, trazendo novamente a Tua misericórdia renovada sobre as nossas vidas. Visita, Senhor, com a Tua graça. Visita, Senhor, com a Tua graça.
Abre os olhos daqueles que ainda não te conhecem, não te enxergam, não te percebem. Abre os olhos, Senhor, daqueles que te enxergam de maneira distorcida, que não compreendem a tua bondade e o teu amor. Revela-te na noite escura, acende a luz no coração de cada um. Nós te pedimos assim, Pai, nós te pedimos, toma-nos pela mão e leva-nos adiante para mais um passo de vida para a tua glória. Faze-nos solidários, cooperadores contigo. Usa-nos para a contenção do mal. Usa-nos, Senhor, para a propagação do bem. Usa-nos como teus filhos, como teus servos. Usa-nos, Senhor, como teus filhos para a tua glória. Nós te pedimos assim, visita aqueles que estão tão apegados àquilo que pensam, àquilo que sentem, àquilo que possuem, ao passado, e que são incapazes de contemplar a tua face, de ver o teu rosto. Promove, Senhor, aquilo que a tua misericórdia e a tua bondade pode promover. Interpela mais uma vez. Toca no coração mais uma vez. Bate a porta mais uma vez. Visita a consciência mais uma vez. Senhor, sopra mais uma vez. Mostra de maneira singela o teu amor e a tua presença. Muito obrigado, ó Pai, pela dignidade que o Senhor nos dá. Pela dignidade que o Senhor nos dá de colocar os rumos da vida à nossa disposição. Muito obrigado. Nós nos rendemos a Ti. Nós dizemos que somos incapazes de seguir vivendo sozinhos. Nós dizemos que precisamos da Tua mão a nos dirigir, do Teu cuidado a nos consolar, da Tua sabedoria a nos dar discernimento, da Tua coragem a nos sustentar em momentos de decisão. Nós precisamos do Teu amor para que sejamos solidários. Nós precisamos de Ti. Senhor, nós abrimos mão do nosso orgulho e confessamos o pecado da nossa vaidade, da nossa prepotência, como se tudo pudéssemos e se pudéssemos dar as costas a Ti. Nós clamamos, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, toma-nos pela mão, leva-nos para a vida, leva-nos para a Tua glória. Nós te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.